Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada aqui de Python. E essa aula a gente vai pesquisar o cliente, né? Ou melhor, a gente vai pesquisar exatamente o cliente. É, e com foco onde nós não precisamos procurar digitar o nome todo do cliente, até porque a gente não sabe como é que está escrito, com acento, sem acento, né? Então a gente tem como fazer uns filtros, umas pesquisas, procurando por parte, tá? Antes de mais nada, então o código ele já está construído aqui, porque eu construí gravando vídeo, mas eu acabei perdendo e enfim, vou reaproveitar, já vou aproveitar aqui o que está feito para não ter que digitar de novo. Mas nós mantivemos aqui o nome da função buscar cliente e o input. Isso aqui era a função que nós gravamos anteriormente em funcionando lá para o nosso CSV, e toda essa parte aqui de baixo foi reescrita para funcionar aqui com o nosso banco de dados do nosso SQLite. Tá? Então aqui criamos a conexão, né? Criamos aqui a variável conexão que traz a função conectar, que conecta o banco de dados aqui, conecta esse banco de dados, tá? Então ela serve para isso, nada além disso. Aí nós temos que criar o nosso cursor. Temos que criar o cursor, porque o cursor é que vai fazer a interação com o banco de dados. Tá? Então a gente cria aqui uma variável com o nome de cursor para facilitar o entendimento, onde conexão ponto cursor, ok? E aqui o nosso cursor, que agora a gente quer executar uma consulta, né? Quer fazer algo no banco de dados, então a gente quer executar algo. Então o cursor ponto execute. Agora a gente já tem uma nova estrutura de consulta. Nós fizemos uma consulta somente select asterisco from orçamentos, que é para ele listar o que tem. Agora a gente quer fazer filtros para identificar se tem alguma informação específica e trazer aquilo, tá? Então a gente já começa a usar o where, né? Onde eu quero, né? Na, na, na coluna, né? Na coluna cliente. E só para vocês lembrarem, orçamentos aqui é o nome da tabela, não da base de dados, tá? Porque a base de dados também está com o nome de orçamento. E a tabela orçamento. Então aqui na consulta é a tabela. A base de dados está aqui no conectar. E o like, esse like aqui, ele vai buscar uma informação parcial. Se contém, na verdade, tá? E o ponto de interrogação aqui do lado. Ok. Uma vírgula. E aqui a gente passa a nossa variável, tá? Vírgula aqui e fecha com essa vírgula aqui também, tá? Então eu passo a variável que a gente vai receber aqui do nosso input. Feito isso, nós temos aqui o nosso cursor, tá? O nosso cursor agora, ele vai estar dentro da variável dados. Dados vai receber o cursor com o fetch-all, tá? Com o conteúdo que nós temos da tabela. Aqui a gente vai fechar a conexão. Fechamos a conexão. Perfeito. Aí temos que avaliar, o primeiro cenário é se não existir, não tiver registro. Tá? Então, se não tiver nenhum registro, né, if not dados, se não tiver nada aqui em dados, eu quero que imprima sem registro encontrado. Caso exista, né, vai percorrer aqui, né, o nosso for para percorrer cada linha de registros, trazer informações que forem localizadas. Então, vamos executar aqui o nosso programa. Deixa eu colocar aqui no ver orçamentos para que a gente veja o que tem, tá? Então, ó, nós temos aqui já o ID1, ID2 e ID3, cliente teste, Zanqueta, ambiente de teste. Inclusive esse cliente teste aqui, a gente depois, quando já chegar no modo de edição, a gente já ajusta ele, porque cliente teste aqui a gente pode ajustar,
né, o nome. Então a gente vai entrar nessa parte do CRUD também de edição. Então já temos aqui. Agora vamos para o detalhe do vídeo, né, que é a opção 3, que é a localização, buscar. Eu vou colocar aqui, ó, vídeo, eu vou tentar localizar vídeo, sem registro encontrado. Vou digitar somente vi, sem registro encontrado. Vou digitar somente, vou colocar aqui TES. Então trouxe aqui, ó, cliente, porque tem TES aqui e tem TES aqui. Agora eu vou colocar aqui somente AMB. Então somente AMB. Ok? Vamos colocar aqui também mais um aqui, ó. Vamos criar mais um aqui, ó. Vamos criar um chamado aqui, sei lá, João, tá? João. Opa, nome do cliente. João, nome do cliente. Serviço, teste, gravação de aula. E aqui o valor zero. Então, fizemos lá o registro. Então, agora vamos verificar aqui, ó, orçamento. Nós temos lá o João. O que que acontece? A gente pode digitar aqui, ó, João, nenhum registro encontrado. Ou ter que digitar aqui também João. Opa, cadê? João. Deixa eu só ver aqui de novo. Ver aqui. Nós temos o João, tá? João. Se a gente digitar somente aqui, ó, somente Jô, ele vai trazer o João aqui pra gente, tá? Se eu digitar aqui João, ele não vai identificar que existe o João, ok? Eu vou ter que digitar obrigatoriamente como ele está escrito para que eu identifique. Agora, se eu quiser facilitar a minha vida e ver o que existe, né? Eu consigo usar parte ali do nome, né? Parte do texto, e ele vai identificar tudo que tem antes ou depois ali. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos pegar aqui o 2. Vamos pegar aqui, ó. Che, tá? Vamos pegar aqui o CHE. Se eu digitar aqui o CHE, ele trouxe aqui, Zanqueto. Então, em qualquer parte, né, que a gente consiga ele definir, pelo menos ter certeza que aquilo seja o mínimo necessário para a gente tentar localizar ou filtrar ou diminuir que seja a condição, né? A gente digita ali como parte da pesquisa e ele retorna para a gente, ok? Então, essa aula aqui eu estou encerrando. Curte, compartilha e a gente vai continuar avançando até a gente finalizar todo esse nosso sistema aqui de orçamento para que ele esteja funcionando na íntegra com a conexão no banco de dados, ok? Então, basicamente, até agora, o que a gente fez lá no CSV, a gente concluiu, basicamente, né? Porque foi inserir e listar, consultar. Agora teremos mais algumas peculiaridades que agora parte do nosso CRUD, que é a parte do nosso update, que é a nossa atualização, pegar e atualizar algum dado que não esteja correto, não esteja de acordo, ok? E depois também ainda teremos a nossa letra D ali do nosso CRUD, que é o nosso delete, deletar um registro. E esse registro eu já vou adiantando, tem duas formas da gente fazer deleção, tá? Tem uma deleção física, que a gente vai aprender quando ele realmente elimina a linha de registro do banco de dados. E tem uma outra deleção que eles chamam de deleção lógica, onde a gente pega um campo e marca aquele registro como sendo deletado.
e depois a gente não exibe ele, porém ele continua dentro da base de dados ali, ocupando o espaço devidamente, ok? Para que a gente possa verificar o que foi deletado, e depois a gente vê se seria caso de fazer talvez uma restauração, né? Abrir novamente aquele registro, em caso tenha sido algum erro, ou lá na frente a gente verificar com a manutenção todos aqueles que foram deletados e ver que realmente aquilo ali ah, não tem sentido de estar armazenado e deletar fisicamente, diminuindo a quantidade de registros do nosso banco de dados, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.